Boa tarde àqueles que nos acompanham pelo Diário Regional. Nós temos a honra de receber na nossa redação a senadora Cátia Abreu, candidata a vice-presidente na chapa Ciro Gomes, e também todo o staff da candidata e também o staff do PDT aqui de Diadema, que nos dão a honra da sua presença. Senadora, muito obrigado pela presença, muito obrigado por visitar a redação do Diário Regional. Eu que agradeço, Anderson, essa oportunidade, porque agradeço a todos que estão nos assistindo nesse momento, pelo precioso tempo entregue à democracia. E nós temos um período tão curto de campanha, então uma oportunidade dessa que você nos dá é muito importante. Quero agradecer a Antônio Neto, nosso candidato a senador, que nos acompanha aqui, 1, 2, 3, ele adora repetir esses números fáceis, né? 1, 2, 3, e está aqui também presente toda a diretoria, o presidente do nosso PDT de Diadema, e também a Solange Teodoro, que é a candidata a deputada estadual, que me acompanha aqui na cidade. Muito obrigada. Senadora, o IBOP divulgou na noite de ontem uma pesquisa, de intenção de votos que aponta Jair Bolsonaro na liderança com 28% das intenções de voto, a idade com 22%, Ciro com 11%. Que avaliação a senhora faz desses resultados? Em primeiro lugar, eu não discuto pesquisas porque, de certa forma, talvez possa ficar até deselegante da minha parte, mas a pesquisa que nós estamos acompanhando e que vem coincidindo com as nossas pesquisas internas e o nosso tracking diário é o Datafolha. Amanhã, então, nós queremos observar o Datafolha, porque nós temos confiança absoluta que Ciro Gomes e Haddad estão em empate técnico. E nós estamos caminhando consistentemente em alta, crescendo pouco, mas crescendo sempre. Nunca demos uma ré nas nossas pesquisas internas e muito menos no Datafolha, que pesquisa 8.500 pessoas. O IBOP pesquisa 2.500 pessoas. Então eu prefiro ficar com o Datafolha e as nossas pesquisas internas. Eu estou muito confiante, porque no segundo turno, em qualquer circunstância, o Ciro, as pessoas respondem que o Ciro ganharia de todos os demais candidatos. Não é nenhuma soberba, nenhuma comemoração que possa diminuir os candidatos, mas porque o Ciro está aglutinando o discurso de unificar o país, de pacificar o país, ao mesmo tempo que é um homem forte, é um homem firme, que tem caráter e força moral para fazer as mudanças. Ninguém enxerga nele essa briga e essa cisânia que nós estamos vivendo no Brasil nos últimos 4 anos. Esquerda, direita, coxinha, mortadela, negros contra brancos, pobres contra ricos, homossexuais com heterossexuais. Quer dizer, isso é uma coisa infame, né? Nós não estamos mais no século XXI para discutir coisas tão menores e que regride o país no que diz respeito à situação civilizatória. Então, preconceito é uma coisa que a gente tem que lutar contra ele todos os dias. Aquele que às vezes vem lá de dentro da cultura nossa, de anos, de décadas, de séculos, e de repente nós estamos vivendo isso nos últimos 4 anos, e muito reforçado pelo Bolsonaro, pelo capitão, que tenta colocar essa posição todos os dias, de colocar brasileiro contra brasileiro, atacando minorias, e por outro lado o PT, que sempre uma briga também com a direita. Então nós não queremos nada disso, e Ciro Gomes é essa grande expectativa, com humildade, mas competência e firmeza de caráter. Ele está mostrando para os brasileiros que ele e está em condições de administrar o país e de unificar o país. E que estratégias a campanha pretende adotar nesses 12 dias que ainda restam até o primeiro turno? Quando você fala 12 dias ainda restam, a gente ainda está com aquela memória das eleições anteriores, que eram 3 meses de eleições. 13 dias já era boca de urna. Mas como a eleição agora são 45 dias, 40 dias, 12 dias é uma eternidade, é quase que 1/3 da campanha. Então muita coisa pode ainda acontecer, porque o eleitor, como a rixa no Brasil está muito forte, uns odeiam o PT e outros odeiam o Bolsonaro. Odeio talvez seja uma palavra muito forte, mas tem assim uma rejeição muito forte ao PT e ao Bolsonaro. Então essas pessoas já entenderam
que não gosta de um nem de outro, que o Ciro pode derrotar esse desgosto. Por exemplo, o Ciro ganha com a diferença muito grande do capitão que tem demonstrado atitudes fascistoides e muito reacionárias no momento crucial da vida brasileira. E muitos contra o PT, que há 2 anos saiu do impeachment, com muitas denúncias de corrupção, com muitas pessoas presas. Então, a população tem uma boa parte da população que hoje rejeita fortemente o PT e que ambos podem ver no Ciro esta pessoa, não o voto do coração talvez, mas o voto do pragmatismo. A senhora e o Ciro apoiariam o Haddad num eventual segundo turno, senadora? Nós não queremos e não estamos apoiando o PT, não é por preconceito, muito ao contrário. O Ciro apoiou o PT nos últimos 16 anos fortemente. E eu, por último, apoiei a presidente Dilma, até não é porque ela era do PT, mas porque ela é uma pessoa honesta, correta e que não merecia, no meu ponto de vista, um impeachment por conta dos motivos que eles ali diziam. Ela era uma pessoa honesta, pode ter errado na economia e errou mesmo, mas não era motivo de impeachment. Tanto que nós estamos vendo aí as consequências. Então ninguém duvida de que Ciro Gomes e eu não temos nenhum ódio, nenhum rancor, nenhuma raiva do PT. Talvez um pouco de desalento, porque na verdade o PT foi muito ingrato conosco. O Ciro estava e está em condições de ganhar a eleição e não tinha nada demais eles nos apoiarem nessa hora, já que nós fomos tão leais na impossibilidade do Lula. Então, nós não vamos apoiar e nós estamos apoiando o PT desde o início, porque nós acreditamos num projeto diferente para o Brasil. Não quero dizer com isso que o PT só tenha errado, que Lula só errou, Dilma só errou, ou que o próprio Fernando Henrique só tenha errado. Não, todos os candidatos a presidentes, eles sempre têm as suas coisas positivas e as coisas negativas, as questões negativas. Eu só não creio que o PT tenha um projeto de nação como o Ciro Gomes tem. Não é um projeto a curto, médio e longo prazo, de projetar o país para os próximos anos, porque isso não faz-se num governo, isso é geracional. A educação, por exemplo, não adianta eu fazer apenas um programa e isso ser abandonado. Nós temos que imaginar como é que nós queremos a próxima geração, que nível intelectual nós queremos desses brasileiros e trabalhar fortemente para isso. O Haddad, por exemplo, foi ministro da Educação no governo Lula e de lá para cá nós temos, por exemplo, nada contra o pessoal o Haddad, mas nós temos os piores indicadores com relação ao ensino médio e ensino fundamental, com relação ao abandono da escola. Quer dizer, é uma geração que está optando pelo semi-analfabetismo, pelo analfabetismo funcional e largando a escola e o seu futuro. E o PT teve os seus 13 anos de governo e o Haddad, inclusive ministro da Educação, para criar uma política pública que revertesse essa situação. Nós temos que pensar, não é no agora, o que esses meninos serão com 30, 40, 50 anos no futuro, né? Serão apenas a opção de serviço braçal? Nós precisamos pensar que a vida deles tem que ser muito melhor. Na Prefeitura de São Paulo, por exemplo, o que Haddad significou em São Paulo? Com todo respeito e análise apenas política, ele foi reprovado em São Paulo. A sua administração foi reprovada. Ele teve a caneta na mão e não conseguiu ter nem 30% de aprovação, que é o que cada prefeito, por pior que esteja na cidade, ele ainda consegue um nível de transferência razoável. Então ele conseguiu 16%, menor do que brancos e nulos. Então isso significa que talvez ele até tenha tentado fazer bonito, ele pode até ter tido bons sonhos. Eu não imagino que ele virou prefeito para ser ruim, absolutamente, mas ele não estava preparado para administrar a capital São Paulo, que é maior do que muitos estados do Brasil. Então eu acredito que essa repetência na cidade de São Paulo que ele teve, uma desaprovação maciça, e agora querer ser presidente da República, eu acho que não é uma boa sinalização para o Brasil. O Lula, nesse momento, que poderia servir como um orientador, não conseguiu fazer isso quando ele era prefeito de São Paulo. E agora, detido em Curitiba, como ele ainda vai poder ajudar o Haddad a conviver com o Congresso Nacional? Coisa que ele não conseguiu conviver com os vereadores de São Paulo.
Deixa eu abordar alguns pontos do programa de governo e também falar de alguns problemas que o ABC enfrenta. O ABC perdeu durante essa recente crise econômica mais de 100 mil postos de trabalho com carteira assinada, boa parte deles na indústria. Que proposta a senhora e o candidato Ciro têm para recuperar a geração de empregos? É excelente a sua pergunta, eu lhe agradeço por isso. A situação está crítica, amigos do ABC, aqui de Diadema, de Santo André, de São Bernardo. Nós sabemos que a situação está crítica e o Brasil, incrivelmente, fez uma opção durante os últimos anos, inclusive a última década, de dizimar a indústria brasileira. Claro que não foi uma coisa intencional, vamos destruir a indústria, não. Foi a falta de pulso, a falta de projeto de nação, que eu acabei de dizer agora há pouco, a falta de projeto de país que impediu que os últimos governos, os últimos 12, 15 anos do país, tivessem um projeto de consistência para a indústria brasileira. Do que eu estou falando exatamente, para ser bastante transparente e não apenas uma candidata superficial? A indústria precisa de investimento tecnológico. O que significa isso? Quanto mais equipamentos, quanto mais máquinas sofisticadas e tecnológicas, faz a produtividade da indústria subir. Se essa produtividade não sobe, ela perde a competição. Quando ela perde a competição, significa que ela vai vender mais caro. Aí ela sai do mercado. Outra questão importante, a não ser a tecnologia, desculpa a garganta, pensa ter uma pastilha daqui a pouco. A outra questão importante é com relação aos impostos. Também não são fáceis para a indústria brasileira, tira a competitividade das nossas exportações. A mão de obra brasileira está super mal treinada. É uma judiação o que nós estamos fazendo com os brasileiros. Não tivemos o Pronatec, que foi um excelente programa de governo, mas ainda é pouco. Nós precisaríamos estar investindo mais nessa mão de obra. Não é daquele que está no período escolar, mas é aquele cidadão que já passou dos 30, que está nos 40 e que não está mais na escola, mas que precisa de treinamento. Isso tem que ser continuado. O aprender e o saber não para. Então isso também contribuiu para a derrocada da indústria. E por outro lado, também a mentalidade de alguns industriais do país que sempre preferiram a política de proteção. Fecha o país, não deixa entrar produto de fora. Isso parece muito patriotismo, mas na verdade não funciona, porque isso empobrece a indústria brasileira e daqui a pouco as portas começam a se abrir porque os consumidores querem comprar coisa de qualidade e mais barato, certo? Então nós precisamos fazer um plano, um programa de reindustrialização do Brasil. Imagine-se no ABC, que é um polo de destaque nacional em termos de emprego e de industrialização. Sofreu com essa crise a perda de tantos mil empregos. Imagine vocês outros lugares do Brasil como não estão hoje. Não só indústrias que foram fechadas, mas que foram reduzidas. Milhares, quase 200 mil comerciantes nos últimos 12 meses fecharam suas portas. Imagine aqueles que reduziram o tamanho que a gente não tem como contabilizar. Então nós estamos vivendo uma crise sem precedentes e que nós precisamos rapidamente, para restabelecer o emprego no ABC, para restabelecer a força da indústria brasileira, nós precisamos corrigir o déficit público, que nós estamos com a conta negativa, vamos assim dizer, de 135 bilhões de reais hoje, gastando muito mais do que nós estamos arrecadando. Ah, então não vai ter dinheiro para nada? Vai! Assim como um pai de família, você que está me ouvindo, mãe de família, consegue às vezes viver com R$2.000, como é que o governo brasileiro não consegue viver com os seus trilhões e trilhões de reais todos os dias? O governo brasileiro devia aprender com essa família que vive com R$1.200, com R$2.000, com salário mínimo, ou às vezes com Bolsa Família. Então nós precisamos dar um bom exemplo ao país, mostrando que um presidente precisa ter capacidade de gerenciar, capacidade de administrar o dinheiro, de não ser um gastão
ele tem que mostrar honestidade acima de tudo, ele precisa mostrar que conhece o país, que sabe o que é o ABC, mas que sabe quais são os problemas do Nordeste, do meu Tocantins, do Rio Grande do Sul. E isso, Ciro Gomes, já está mais do que comprovado a sua honestidade em 30 e tantos anos de vida pública. Não tem uma condenação de um lápis que ele tenha roubado, ou desviado, ou sido irresponsável, ou deixado roubar. A sua competência é demonstrada por onde passou. Prefeito premiado pela Unicef porque conseguiu, Unesco, desculpa, conseguiu zerar a mortalidade infantil. Conseguiu colocar o Ceará no top do top da educação do país. Hoje o Ceará é referência nacional e internacional. Então, nos ministérios, Lula entregou para ele, enquanto não entregou para o Ciro Gomes, a transposição tão sonhada do Rio São Francisco, ela não saiu do papel. Senadora, deixa eu interromper a senhora um minuto. A senhora citou a questão fiscal, mas o Ciro, por exemplo, já defendeu a revogação da PEC do teto dos gastos. E aí como fica essa questão? É porque a PEC do teto, na verdade, eu inclusive votei contra ela, nem sabia de que eu ia ser vice-presidente da República, por convicção, porque a PEC do teto, ela não foi inteligente. Você ser responsável do ponto de vista fiscal, ou seja, ganhou R$2.000, eu não posso gastar 10, porque o meu orçamento não vai suportar. Mas, como é que eu faço para cortar a despesa da casa? Eu vou cortar o remédio das crianças, eu vou cortar o livro que eu tenho que comprar, ou eu vou, por exemplo, economizar comprando menos produtos desnecessários. Vamos diminuir, reduzir os produtos de limpeza, nós estamos gastando muito, vamos misturar um pouco de água, vamos desligar, tem 2 ar-condicionados, vamos desligar um ar-condicionado. Você tem que economizar naquilo onde pode economizar. Agora a PEC do teto não, ela pegou, foi de fio a pavio, pegou o remédio do menino, o tratamento que está sendo feito, a escola de reforço, quer dizer, então você precisa pegar o orçamento e escolher a prioridade e cortar aonde precisa ser cortado. Então nós vamos perseguir o equilíbrio fiscal sem essa PEC do teto, que foi na verdade um show de marketing que Michel Temer quis dar para o mercado financeiro, para ele se sentir seguro na cadeira da presidência da República. Vamos falar a verdade, essa PEC do teto não teve efeito nenhum. Quer ver a reforma trabalhista? Eu votei contra. Nem imaginava na vida que eu ia ser candidato a presidente, a vice-presidente agora com Ciro Gomes. Votei contra. O que aconteceu? Todo mundo fez jogo muito duro e pesado. Tem que votar na trabalhista, tem que votar porque vai gerar empregos. Desses 13 milhões de desempregados que o Brasil tem, exatamente quase 1 milhão foi gerado depois da aprovação da reforma trabalhista. Não vou aqui discutir se foi a mudança que fez mais 1 milhão de desempregados, mas eu tenho a certeza que a mudança que foi feita não ajudou a gerar emprego, porque no fundo disso tudo, a reforma trabalhista, ela é necessária, não é nem reforma, não gosto de falar reforma, eu gosto de falar modernização. A evolução das leis são super importantes, mas do jeito que foi feito, um governo ilegítimo, ele pode até ter legalidade pelo Supremo, mas ele é ilegítimo do ponto de vista popular. E vir com 2 mudanças tão profundas no coração do povo brasileiro, e especialmente dos trabalhadores, das pessoas, servidor público, as pessoas mais cansadas na segurança pública, os professores. Então foi mexer um governo ilegítimo, impopular, com as 2 reformas mais doloridas, que nem Lula, no auge da sua popularidade, não conseguiu fazer. Então, nessa hora você vai ficar do lado da grande maioria ou contra. Um parlamentar não tem o direito de acirrar a discórdia. Votar a favor da reforma da Previdência naquele momento e dessa reforma trabalhista era acirrar os ânimos e conflitar o país. Eu não faço isso. O presidente disse essa semana que pretende conversar com o presidente eleito após as eleições para discutir com ele a aprovação ainda esse ano da reforma da Previdência. Qual é a opinião da senhora? Qual é a opinião do senhor em relação a isso? Eu acho da maior importância que depois das eleições, que se Deus permitir que Ciro Gomes ganhe as eleições, nós teremos as condições políticas de conseguir uma maioria. Ele vai criar uma expectativa boa. Ele é muito bom de convivência, ele é muito alegre,
ele é aquele jeito nordestino que cativa as pessoas. Então não tenho dúvidas de que ele vai unificar. Coisa, Anderson, que eu tenho certeza que o PT ou o capitão não irão conseguir com facilidade essa harmonia no Congresso Nacional. A coisa lá dentro ainda está muito fervendo, a cicatriz ainda não foi feita, as feridas estão meia abertas. Então, o que a gente conseguir fazer de outubro até dezembro, não é às pressas e na calada da noite, não. Ciro Gomes não é homem disso, e muito menos eu que sou a vice. O que nós queremos é que, quanto mais rápido as mudanças puderem ser feitas, à luz do dia, transparente, nós vamos recuperar essa crise mais rápido. Então, com a reforma da Previdência, uma reforma moderna, que não vai prejudicar as pessoas, que vai excetuar os policiais, que vai excetuar professores, os trabalhadores rurais, tem mais uma categoria, professores, policiais, mulheres, as mulheres, eu esqueci de mim. Essas 4 categorias, vamos assim dizer, de trabalhadores e trabalhadoras serão excluídos. Então nós queremos fazer um regime sair do regime de repartição para o regime de capitalização. É um pouquinho assim, parece complicado, mas não é. Logo, logo todos vão entender, porque o Ciro está falando nisso todo dia. E se ele vier ganhar a eleição, as pessoas não vão ter surpresa nenhuma. Então, nesse períodozinho de outubro, novembro e dezembro, nós poderemos, por exemplo, que é praticamente unanimidade, tributar as grandes heranças. Não estamos falando de uma herança, gente, de uma viúva que deixa uma casinha, que deixa um pequeno comércio, que deixa um apartamento, nós estamos falando de grandes heranças. Então Ciro Gomes não gosta dos ricos. Não é nada disso. É uma questão de justiça. Nos Estados Unidos, a herança é tributada em quase 30%. No Brasil, 4% a 5%. O Ceará é o único estado que tributa as grandes heranças em 8%, porque é um imposto estadual. Então, nós queremos ainda esse ano, porque se deixar para aprovar em 2019, só vai valer em 2020. Então, se nós aprovarmos em 2018, já começa a valer para 2019. Nós vamos tributar os grandes lucros e dividendos. Para você ter uma ideia, uma única família, nós temos 6 grandes bancos, 2 é do governo, Banco do Brasil e Caixa. Os outros 4 bancos, uma família levou 9 bilhões de lucros para casa sem imposto. Eles estão errados? Não, o governo brasileiro que não cobrou. Por quê? Que nessa hora também os governos do PT não cobraram impostos sobre heranças grandes e lucros e dividendos desses milionários. Por que não cobraram? Então é alguma coisa que a gente tem que se perguntar. Será que o Haddad vai conseguir querer fazer essa mudança? Por que não fizeram antes? Mas essas mudanças elas vão demandar a maioria no Congresso. O Ciro terá essa maioria a partir Eu tenho de tenho confiança, como eu disse agora há pouco. Ele é uma pessoa muito fácil de convivência, ele não passou por todos os cargos que passou sendo difícil de convivência. A Dilma, por exemplo, era uma mulher maravilhosa, minha amiga, gosto dela, defenderia ela novamente sem nenhum problema. Mas não era uma pessoa muito dada na convivência com o Congresso Nacional. Talvez essa tenha sido a sua maior dificuldade. Dificuldade nessa experiência, ela nunca tinha sido antes nenhum mandato eletivo. O Haddad, no mesmo caminho. Nós vamos repetir de novo Haddad depois de Dilma no que diz respeito a essa convivência com o Congresso. Haddad não teve a mesma habilidade também, assim como a presidente Dilma, com a Câmara Municipal de São Paulo. Como é que o PT vai, com esse ódio incrustado lá dentro, se viesse a vencer as eleições, os parlamentares bolsonaristas, as pessoas de direita, então ia continuar com aquela relia e tentar impedir o governo de fazer sucesso. A política faz isso, fez isso com a presidente Dilma e depois fez isso com Michel Temer. Então a política é muito importante, ela está harmonizada. O Congresso Nacional precisa sentir uma nova expectativa nesse governo para que os deputados e senadores voltem para as casas deles, por exemplo, em Diadema, Santo André e São Bernardo, e as pessoas falam: deputado, a vida nossa está melhorando, eu consegui arrumar emprego, o meu dinheiro do meu salário eu estou comprando mais coisa, o Ciro Gomes está fazendo aí um programa de câncer de mama, lá em casa minha mulher e minha esposa estão fazendo, a minha esposa e minha mãe estão fazendo. Quer dizer, os parlamentares vão começando a ouvir as mudanças sentidas pela população e eles vão ficar com mais vontade de ajudar.
E essa é a disposição do Ciro. Ele não quer brilhar sozinho, ele não tem idade para ter essas vaidades, essas grandes vaidades de querer ser o todo-poderoso, para sempre o líder brasileiro inesquecível. Ele não tem essa vaidade assim, e muito menos eu. Então a vaidade nossa será deixar um legado de competência, eficiência e seriedade. É Ciro Gomes ser lembrado, e eu lá pequenininha por ser vice, mas também ser lembrado, o governo de Ciro Gomes e Cátia Abreu mudaram o Brasil para melhor, mudaram a política para melhor. Uma reclamação recorrente dos prefeitos, dos 7 prefeitos do ABC, independentemente de sua cor partidária, é o fato de os municípios terem atribuições demais e não receberem a devida contrapartida dos governos federal e do Estado. Que opinião a senhora tem em relação ao Pacto Federativo? A senhora pretende refundar esse Pacto Federativo? E a opinião em relação à reforma tributária? É possível se fazer uma reforma tributária no país? Esse é um dos principais programas de Ciro Gomes, que é repactuar o Pacto Federativo. Ele foi prefeito, foi governador e convive muito com esses prefeitos, porque o irmão foi governador também, o aliado dele é governador hoje, e a gente sabe, andando no país, a reclamação de todos os prefeitos, não é só daqui do ABC. O que aconteceu? Em 1980, números assim bem retos, em 1980, o governo federal participava na saúde do município com 70% do dinheiro e o prefeito com 7%. Hoje, esse mesmo governo federal, em 2016, entrou com 40% e o prefeito com 31%. Não preciso dizer mais nada, preciso? Quer dizer, as competências foram se misturando de forma equivocada, passando responsabilidade para os prefeitos cada vez maiores e sem passar o dinheiro. Então, como é que faz? Vou dar um exemplo para entender. Uma farmácia básica, se eu tenho experiência pessoal no Tocantins, de uma cidade, lá são todas cidades pequenas, que pode nem falar perto do ABC, essas cidades enormes, mas uma cidade no Tocantins, modesta, uma cidade de 6 mil pessoas, gasta uma farmácia básica de mais ou menos 18 mil reais. O governo manda 7. O que o prefeito faz? Ele tira dinheiro de onde for para comprar mais remédio. A merenda escolar, só mandam para ele o que diz respeito a 1/3 do dinheiro da merenda escolar. O que o prefeito faz? Vai lá e completa. E isso vai indo, vai indo. Por quê? Porque o prefeito está na porta da rua. Os moradores cobram tudo do prefeito. Então ele, para servir a população, ele arranca os cabelos da cabeça para poder dar conta do recado. E não está dando. Então o Pacto Federativo, senhores prefeitos, que possam estar me ouvindo aqui, senhoras prefeitas, vereadores das câmaras municipais, o Pacto Federativo, se não for reformulado, nós teremos uma convulsão social nos municípios do Brasil. Prefeitura hoje virou moedor de político. Transforma os políticos em políticos ruins em 6 meses. Por quê? Não há como ser bom. A responsabilidade é enorme e o dinheiro desse tamanhozinho. Então, reformar o Pacto Federativo é importante, junto com as reformas, porque eu não posso fazer dinheiro na máquina, né? Fabricar dinheiro para dar para os prefeitos. Eu tenho que arrumar o rombo, nós vamos fazer tudo isso junto. Nos 2 anos de governo Ciro, vocês vão ver a diferença que vocês vão sentir nos seus municípios. Com mão dura, responsável. Quando eu digo dura, é mão responsável. Levando com seriedade o nosso projeto. Nós vamos acabar com essa dívida, com esse rombo que nós temos de 135 bilhões, que pode chegar até 150. Nós vamos aumentar os impostos dos bem mais ricos. Nós vamos acabar com algumas isenções de grandes empresas que estão com essas isenções há praticamente 20 anos e não devolve para a União. Nós temos uma dívida ativa de 2 trilhões e que ninguém cobra, ou se cobra não chega a 1% da cobrança. É uma cobrança ineficiente, irresponsável, e então nós vamos enxugar a máquina. Nós vamos reduzir despesa desnecessária, despesa que está destruindo dinheiro, que está moendo dinheiro e a população não ganha nada com aquilo. Então o corte vai ser duro. Então nós vamos juntar o dinheiro para pagar o rombo e junto com isso, por isso nós queremos aprovar muita coisa esse ano, para a gente já discutir o Pacto Federativo agora no começo de 2019 e a gente já repactuar as obrigações de cada um, prefeito, governador e
união. Não pode ser de faz de conta, tem que ser de verdade. Repactuar tudo isso, as considerações e responsabilidades e a gente seguir vida nova. Senadora, o ABC viu crescer nos últimos meses o número de casos de feminicídio. E também pioraram os indicadores de violência. Quais são as propostas da candidatura Ciro para essa área da segurança? Eu sei que a segurança não é uma atribuição direta do governo federal. Mas será. Será Porque no Pacto Federativo nós temos que repactuar isso. Não dá para deixar só por conta dos governadores. Olha aonde nós chegamos. Pouco dinheiro, ou se ficar a maioria com os governadores, nós temos que dar um reforço para eles. O que acontece? Eu quero só registrar, Anderson, que Ciro Gomes, eu não sou muito inteligente, mas sou muito estudiosa. E eu estudei todos os programas de governo dos candidatos. Porque é importante você saber o que o seu adversário está propondo. Eu não encontrei nada com profundidade, sinceramente. Encontrei muitas frases feitas, muitos títulos, mas a proposta esmiuçada, como por exemplo, numa cartilha específica, já tem aqui o programa do SPC. E na segurança pública, nós também temos a nossa proposta detalhada. O que nós queremos fazer? Nós vamos dividir 3 áreas básicas. Primeiro, o crime organizado, aquele das grandes organizações de tráfico de drogas, tráfico de armas e lavagem de dinheiro. Esses serão crimes federais. Ninguém do governo dos estados vai ter controle sobre isso. E nós não vamos permitir fazer acordo com governadores para ter paz nos seus estados, fazer vista grossa para o crime organizado. E fazer justiça também aos governadores, que tem uma polícia militar que hoje não está municiada da tecnologia necessária para ela se desempenhar bem. Então, polícia vira ruim, governador fica ruim, todo mundo ruim, por falta de investimento. Então, esse crime aqui será da alçada do governo federal, dos presídios federais, desde a investigação até a condenação e prisão. Então, esses chefões do tráfico organizado, do crime organizado, vão piar fino com o Ciro Gomes. Não vai dar moleza. Nós vamos fazer tudo dentro da norma, da lei, mas com muito rigor. Não vai ter contato, telefone, celular com ninguém. Vai ser tratado como bandido. É assim que precisa ser tratado. Nós temos o crime comum, que não deixa de ser grave, mas não é de organização criminosa. É um assassinato de um cidadão que foi roubar uma moto, foi roubar um bujão de gás, roubar um carro, roubar uma casa, que é grave, mas não tem a organização desse aqui que eu falei. Então, o crime comum, nós vamos investir muito, aí sim, nos governadores, na polícia militar e em tecnologia. A tecnologia que nós chamamos inteligência, não é só a inteligência do cérebro nosso, mas a inteligência tecnológica. São instrumentos poderosíssimos hoje, fabricados no mundo inteiro, especialmente Israel, aonde você só falta adivinhar o crime. Então, nossas polícias não têm, com raríssimas exceções no Brasil, nós queremos fazer isso. E o terceiro, a terceira estrutura, aqui no primeiro eu esqueci da Polícia de Fronteira. Nós vamos ter equipamentos de drones especiais, de alta resolução, para vigiar a fronteira seca brasileira, aonde ali passa caminhando, entre os países aqui do sul. Paraguai, Bolívia, enfim, Venezuela. Então nós vamos ter uma fiscalização muito rigorosa aqui. Então, voltando para o terceiro, é a mulher. Mas está querendo bajular as mulheres. Não, gente, por favor. Os números que nós estamos vendo hoje não é brincadeira. Em termos de violência doméstica, de espancamento, de dar murro, de bater, até com pau, jogar cadeira, esmurrar, fazer maldade, isso é uma coisa assim tão impressionante. O aumento do volume disso é inadmissível. E, em consequência disso, como nada é feito pela mulher, chega ao feminicídio que você falou. Hoje, nós temos nos últimos 12 meses, 946, é a última vez que eu vi, 946 casos de feminicídio. O que é o feminicídio para aqueles que ainda não tiveram oportunidade de ouvir? Nós aprovamos no Congresso essa lei. Existe o homicídio, que é a morte por vários aspectos. Agora, o feminicídio é o assassinato por ser mulher, pela fragilidade, por ciúmes, por preconceito, por um monte de questões, mas que não matou apenas, por exemplo, que foi assaltar uma casa,
o marido reagiu e matou a mulher e o marido. Isso não é feminicídio. Feminicídio é quando a causa é pelo fato de ser mulher. E isso dá um pouco de trabalho para identificar para as polícias estaduais. Então, na verdade, é muito maior o número. Como as polícias dos estados mais distantes não conseguem identificar que foi feminicídio, aí escreve lá homicídio. Mas se a gente for a ferro e fogo investigar e ter tudo isso verdadeiro, dá muito mais do que isso. Então, por isso que o nosso terceiro pilar, que nós vamos investir muito forte, é no combate à violência contra a mulher, ao espancamento, ao estupro e ao feminicídio. E nós vamos fazer o quê? Só de boca? Vamos só brigar com os homens que estão fazendo isso? Não. Nós vamos ter as casas-abrigos, aonde a mulher ela fica protegida. Não é um esconderijo, não. Ele é anônimo para o marido não achar, ou para o companheiro não achar, ou até irmão, acontece também de irmão brigar por causa de determinadas coisas e espanca a irmã. Então nós queremos proteger essa mulher em pequenas casas em vários lugares do país, em parceria, óbvio, com os governadores e prefeitos das cidades, aonde a mulher possa se proteger, possa se qualificar, possa receber um apoio psicológico, emocional, para ela se fortalecer e enfrentar essa dura realidade. Inclusive lugar para hospedar os seus próprios filhos, como tem em Belo Horizonte, que eu visitei pessoalmente. As mulheres de Minas, as mulheres das Gerais, chama o projeto. E depois nós temos também a questão das casas da mulher. Casa da Mulher Brasileira. A presidente Dilma conseguiu fazer 5 no Brasil, mas infelizmente não terminou em todos os estados. O meu Tocantins, por exemplo, não tem. Então, é uma política pública que funcionou. Por que não copiar e continuar? Só porque era da Dilma, nós não vamos continuar fazendo? Eu sou a favor de que continue com a Casa da Mulher Brasileira. O que significa isso? É um local exclusivo que resolve todos os problemas de uma mulher que sofreu alguma violência. Ali tem a Defensoria Pública, ali tem o promotor, ali tem o encaminhamento para ela fazer qualificação profissional, ali tem o encaminhamento do abrigo, que ela vai ter que ficar. Enfim, num lugar só, ela resolve todos os problemas. Caso de estupro, também já tem a medicina legal para poder atendê-la. Ciro Gomes fez um compromisso comigo, até mesmo sem eu pedir. Kátia, em 4 anos eu lhe prometo que esses números com relação à mulher estarão totalmente sanados e muito diminuídos, e nós vamos sentir isso nos dados até o final do nosso governo. Então, em segurança pública, são esses 3 pilares que nós vamos combater. Senadora, uma última pergunta. Os vice-presidentes... Eu estou gostando tanto. Os vice-presidentes têm participado, bem ou mal, têm participado ativamente da vida política brasileira nos últimos 40 anos. Que vice-presidente a senhora pretende ser a partir de 19? Eu só tenho certeza, Anderson, do que eu não serei. Não articularei, não conspirarei e não trabalharei para derrubar o nosso presidente eleito do Brasil. Quero estar do lado dele, gerando confiança, lealdade. Eu e o Ciro seremos uma dupla parceira e leal acima de tudo, entre nós dois e principalmente com o povo brasileiro. Então jamais esperem de mim um sinal de deslealdade com o presidente eleito pelo povo brasileiro. E, por outra parte, eu quero ser uma vice que não quero passar na frente de quem foi eleito para presidente. Ciro será, se Deus permitir, presidente do Brasil, ele que vai ser o comandante em chefe da nação, e eu quero estar junto com ele, com os ministros, com toda a nossa base, apoiando as suas ações. E onde ele achar que eu sou mais importante para colaborar, eu estarei disponível totalmente, em uma situação, em 2, 3, 10 mil. Agora, quero me dedicar especialmente, isso uma coisa íntima, eu quero continuar trabalhando pelos produtores rurais do país, que é uma grande atividade maravilhosa, é a produção de alimentos. Quanto mais nós produzirmos alimentos, mais qualidade, mais barato na mesa do povo brasileiro. Eu adoro conviver com a produção e os produtores deste país. Nós temos um grande desafio, é fazer os pequenos produtores também adquirirem tecnologia para produzirem também mais e terem renda, porque tem parte grande da pobreza hoje no Brasil que está no campo.
E, por outro lado, eu quero muito transformar a vice-presidência da República, na verdade, uma grande embaixada da mulher brasileira. Eu não serei vice-presidente sozinha, eu estarei lá só representando. Lá vai ser um abrigo, vai ser de proteção, lá será um espaço onde as mulheres do meu país terão voz, terão condição de se proteger diante das injustiças e dos preconceitos. Eu nunca fui feminista, embora eu admiro muito o trabalho das feministas, mas eu sempre comecei a minha vida muito cedo na área rural, muito na convivência com homens no dia a dia. 90% do setor agropecuário são homens, então eu não tive oportunidade de ser uma feminista. Admiro o trabalho delas, mas como mulher e vice-presidente da República, da 8ª economia do país, eu acho muito orgulho isso, eu quero transformar a vice-presidência na defesa das mulheres, porque é muito feio, é vergonhoso nós irmos olhar para os nossos filhos, ir lá para fora do Brasil, a gente conta tanta vantagem, produzimos comida, produzimos petróleo, produzimos aviões. Ah, mas e as mulheres de vocês? Como são tratadas no Brasil? Aí a gente tem que tampar o rosto. Então isso é sinal de idade média, isso é sinal de um país não civilizado, isso é sinal de um país atrasado. Então, tratar bem as mulheres, nós sermos pessoas humanas e fraternas, isso é sinal de civilização. E nós não aceitaremos outra coisa para o Brasil que não seja ele estar no top da consideração internacional, com os melhores indicadores em educação, em saúde, mortalidade infantil, combate ao câncer de mama, mulheres que são tratadas com decência, emprego, pleno emprego, os portos os melhores do mundo, entre os melhores do mundo. Eu sonho com isso, Ciro Gomes sonha com isso. Nós precisamos sonhar para realizar. Eu não vou sonhar sonho pequeno, eu gosto de sonhar sonho grande, porque dá o mesmo trabalho. Sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então eu prefiro sonhar grande e ir à luta, trabalhar, arregaçar as mangas e correr atrás do que nós precisamos almejar. Pode confiar em Ciro Gomes, vocês não se decepcionarão com ele. Ele vai acabar com essa guerra no Brasil e vai pacificar todos nós. Senadora Cátia Abreu, candidata a vice-presidente na chapa de Ciro Gomes, muito obrigado pela sua visita à redação do Diário Regional. Eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade, eu que estou à sua disposição sempre, como senadora, como candidata e, se Deus quiser, como vice-presidente, também quero lhe dar, quem sabe, uma entrevista oportunamente. É isso aí. Obrigado, gente. Essa foi demais, você não esperava, os aplausos. É que tudo aqui é fã. Ai, Jesus. Fã.